Poucas cenas em Naruto são tão satisfatórias quanto ver um personagem absurdamente poderoso simplesmente brincando com seus inimigos. E quando falamos de Obito Uchiha, estamos falando de um dos ninjas mais apelões que esse universo já viu. Mas e se eu te dissesse que ele humilhou os capangas de Danzo de um jeito que até o próprio Kakashi ficaria envergonhado por eles? Sim, foi um verdadeiro massacre, onde o Kamui transformou esses ninjas em meros bonecos de treino. Mas o que torna essa cena tão marcante não foi só a vitória de Obito, foi a forma como ele dominou completamente a situação, sem pressa, sem esforço, apenas deixando claro que ninguém ali estava no mesmo nível que ele. E se você acha que já viu uma humilhação em alguns animes, espere só até entender cada detalhe do que aconteceu nesse embate. O Obito ele surgiu como uma sombra no meio da neve que cobria a ponte, interrompendo assim o Danzo e seus camaradas, antes que ele sequer tivesse o tempo de reagir. Uma kunai com um selo explosivo pousou perigosamente perto, mas a incompetência dos guardas foi evidente. Em vez de se dispensarem ou contra-atacarem, eles fizeram foi excitarem. Esse erro foi o suficiente para que o Obito impusesse sua presença, e a tensão no ar se tornou palpável. O Danzo ele é muito astuto como sempre. Logo ele percebeu o verdadeiro perigo que estava ali, e também não eram uns meros ataques isolados, mas com um predador que caçava suas presas com os métodos e precisão. O seu olhar recaiu sobre o próprio braço direito, já prevendo que teria que recorrer às medidas extremas. A forma como o Obito se movia era intimidadora, quase teatral, como um gato brincando com um rato antes de finalizá-lo. A naturalidade com que ele se aproximou dos guardas e os colocou contra a parede mostrou o abismo que existia entre eles e aqueles meros figurantes da história. Era como comparar o Kakashi, um prodígio nato, com um ninja genérico que mal apareceu nos animes. O silêncio dos capangas revelou mais do que qualquer palavra. E quando alguém entra em combate já tomado pelo medo, a luta já está perdida. Obito não precisava se apressar, ele apenas observava, esperando que eles fizessem a primeira jogada errada, e é claro, eles fariam. No fundo, o Danzo sabia que aqueles homens não eram páreo para alguém como Obito. Ele já tinha lidado com ninjas muito mais letais e sabiam reconhecer uma batalha perdida antes mesmo de ela começar. Mas testar os limites do inimigo sempre foi uma de suas táticas preferidas. Se ele pudesse extrair qualquer informações do confronto antes de agir, melhor para ele. Porém, a postura do Obito não deixava dúvidas. Ele não estava ali para um simples embate, estava ali para dar um espetáculo. E esse espetáculo estava só começando. Os capangas de Danzo finalmente tomaram coragem para atacar, mas foi patético. O Obito sequer precisou se esforçar. Cada golpe passava direto por seu corpo, como se lutasse contra um fantasma. A habilidade e intangibilidade do Kamui tornava qualquer invertida inútil. E era evidente que aqueles ninjas não tinham estratégia. Um deles tentou um golpe certeiro com uma kunai, apenas para atravessar o vazio, enquanto o outro tentou cercá-los com as shurikens, que se dissiparam no ar como se nem tivesse existido. Se isso fosse um anime qualquer, Kakashi provavelmente já teria soltado um suspiro de frustração ao ver o tamanho da falta da inteligência tática. Mas o Obito não era o Kakashi. Ele não tinha paciência para brincadeiras sem graça. Em vez de simplesmente terminar a luta, ele decidiu se divertir um pouco mais, com um tom de sarcasmo. Elogiou a análise brilhante dos oponentes, fingindo levar a sério a tentativa patética deles de entender sua técnica. Era quase engraçado, mesmo depois de serem humilhados várias vezes. Continuavam insistindo nos mesmos erros. O Obito, como um verdadeiro estrategista, aproveitou essa fraqueza. Ele manipulava seus movimentos, deixando-os desesperados ao ponto de cometer erros ainda maiores. Até que em um golpe de mestre, os fez atacar uns aos outros. Um detalhe que mostrava não apenas sua força, mas sua habilidade de jogar com a mente de quem enfrentava. A luta já não era uma questão de vitória ou derrota, mas uma lição de moral. O Obito, ele não estava simplesmente vencendo. Ele estava mostrando como um verdadeiro ninja deve lutar. Dominar um jutsu poderoso como um Kamui era apenas parte de equação. O verdadeiro diferencial era sabê-lo usá-lo de forma estratégica. Nos animes, nós sempre vemos os personagens que têm essas técnicas incríveis. Mas, meu amigo, não sabe usá-lo. O que adianta ter um Sharingan como o Sasuke no começo de sua jornada, se não soube nem sequer usá-lo?
Com inteligência, é claro. E enquanto os capangas de Danzo tropeçavam em seus próprios ataques, o Obito já tinha preparado o próximo passo. Obito já estava entediado. A luta, se é que podia ser chamado assim, tinha se transformado em um monólogo da humilhação. Restavam apenas um último capanga. Ele não teria um destino diferente dos outros. Um único movimento, Obito sugou para a dimensão do Kamui, como se estivesse apenas limpando a sujeira do caminho. Para ele, esses ninjas eram irrelevantes, meros obstáculos que não faziam diferença no grande jogo que estavam jogando. Enquanto isso, em outro canto, a Karin ela agiu de uma forma bem estranha perto do Sasuke. Um comportamento que até mesmo ele achava desconfortável. Mas no momento, isso era apenas um detalhe passageiro. O verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. A batalha entre o Sasuke e o Danzo não era apenas uma questão de poder, mas de vingança. O Obito ele sabia e, como um mestre estrategista, estava sempre um passo à frente. Ele não apenas queria ver Danzo derrotado, ele queria ver o Sasuke, o foco do Sasuke em mergulhar ainda mais na escuridão, se tornando exatamente o tipo de guerreiro que ele precisava para os seus próprios planos e seguir em frente. E enquanto tudo isso acontecia, o poder do Kamui continuava a se destacar como uma das habilidades mais absurdamente apelões dos animes. Se Kakashi, que dominava apenas uma fração desse poder, já era um monstro em combate, imagine alguém que tinha um controle absoluto total sobre a técnica dessa. O massacre dos capangas de Danzo foi apenas um aquecimento para o verdadeiro embate. Sasuke estava prestes a enfrentar um dos homens mais ardilosos da história de Naruto. E Obito, como o verdadeiro mentor da sombra, estava ali para garantir que tudo acontecesse como ele planejava. A luta que virá a seguir não era apenas sobre quem venceria, mas sobre o Sasuke que tornaria no processo. E quando o ninja é levado ao seu limite, ele descobre do que realmente é feito. E aí, pessoal, depois de ver o Obito simplesmente apegando os capangas de Danzo como se fossem figurantes sem importância, fica a pergunta que realmente define a força em Naruto. Será que é só porque o poder bruto ou a inteligência estratégica faz toda a diferença? Obito, ou Obito, assim como vocês chamam, não venceu apenas porque tinha um Kamuyo. Ele venceu porque ele sabia como usá-lo. E isso vale para qualquer coisa na vida. Não basta ter uma ferramenta poderosa se você não sabe aplicá-lo. Agora eu quero saber de vocês. Qual outro momento em Naruto te fez sentir essa mesma sensação de superioridade absoluta? Foi o Madara descendo do exército da aliança? Foi com o Kakashi, mostrando que a experiência vence talento bruto? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber, pessoal, sobre a opinião de vocês. E é claro, se você curtiu esse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre os animes, Naruto e todos os detalhes que fazem essa história serem tão épicas, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque tem muita coisa por aí.